Oi, gente, Rodrigo, Maíra, Victor. Larissa. bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. É a primeira vez que a gente está se reunindo aqui nesse ano de 2025, então estamos todos muito felizes de estar aqui com vocês. E espero que vocês também tenham se divertido esse ano todo de 2024 com a gente e que agora sigamos até o final. Vai passar rápido com certeza, porque a gente vai se divertir bastante. E nesse momento vamos fazer o nosso ranking de personagens, melhores personagens da terceira temporada. E vamos começar com Maíra, seu terceiro personagem preferido. Olha, meu terceiro personagem preferido é assim... Eu votei baseado no que apresentou assim na série, mas eu não tenho assim como dizer 100% se ela é boa, se ela é ruim, mas tudo que aconteceu envolvendo essa personagem na série fez com que eu me interessasse por ela e eu acho que vale estar no meu ranking, é a Juliet. Minha segunda. Minha segunda também. Meu Deus! É, porque assim, principalmente depois do episódio dela, né? Me instigou demais, assim. Ela é uma pessoa... eu acho que ela tem, assim, um pouco da vibe do Loki, né? Como ela era antes, né? Fora da ilha. E como ela é agora. Então, eu acho que tem um potencial aí nesse personagem que... Não sei, tô assim, com muita expectativa sobre ela. Assim como eu estava com expectativa sobre o Desmond na segunda temporada. Então, eu acho que eu transferi esse hype aí pra Juliet. Excelente, ótimo. Pode falar. É isso, eu sempre gostei da personagem, né? Sempre botei fé nela. Eu lembro de você perguntando, quem gosta, quem não gosta. Eu sempre gostei e realmente depois dos episódios que mostraram o flashback dela e tal, só gostei mais e acho que ela foi muito importante nesse meio de campo, assim, entre os sobreviventes ali do voo e os outros, né? E acho que ela vai continuar sendo bastante importante nessa relação aí. Eu acho sempre assim, colocar personagens novos, inserir personagens novos e grandes na trama, né? Porque uma coisa é você inserir um coadjuvante aqui, outro ali. Nick. Outra coisa é você inserir uma Juliet. É verdade. Total. Muito importante pra trama. É arriscado e é importante, mas quando acerta... É surreal. eu acho que foi muito acertada a Juliet. Maravilhosa. Porque foi exatamente o que você falou, a gente fica nessa dúvida, peraí, ela tá jogando do lado da gente ou do lado deles? Na verdade, ela tá jogando pra si Ou mesma. só pra ela, né? Exatamente. E a feição, as expressões, a atriz, enfim, ajuda a gente a ficar nessa dúvida, né? Mas é sempre muito envolvente, né? A história dela é muito envolvente. O drama dela é muito real, sei lá, o lance com a irmã, quando ela vê a irmã lá no parque, pela telinha ali. Né? Mas é isso. Também concordo que ela é maravilhosa. Lari, seu terceiro. Tá, antes de eu falar, quero deixar algumas coisas claras, tá? As definições de personagens e de episódios, eu não fiz combinando uns com os outros, porque eu quis dar ênfase pra alguns personagens e nos episódios eu quis trazer personagens que não estão no meu ranking, entendeu? Tipo, pra equilibrar. Então, não vai ter muito a ver. Eu tenho 2 menções honrosas, não vão estar no meu ranking, mas eu queria muito, porque eu achei que são 2 personagens muito importantes. O Desmond, que pra mim ele foi sensacional, né, da temporada inteira, né? Eu achei que ele ia ser um personagem que não ia ficar muito tempo, mas ele ficou bastante tempo e trouxe muita coisa boa pra gente. E o Loki, porque pra mim, apesar de o Loki não ser o meu personagem favorito, não estar nos meus rankings no geral, ele é um personagem que eu acho que ele é muito importante pra trama. E nessa temporada ele foi ainda mais importante, né? Ele teve muito destaque e muitas decisões e coisas que acontecem na trama são tomadas por ele, né? Então eu acho que ele é um personagem importante, sim. Mas o meu terceiro, eu coloquei o Jack. É nóis, eu também. Porque, mano, o Jack tá sensacional nessa temporada. Eu nunca esperava ver o Jack assim. Ele tá muito bom, assim, as respostas dele e tal. Apesar de ter momentos em que eu odeio ele, né? Que eu fico, mano, por que o Jack tá agindo assim? Eu acho que os melhores personagens pra mim são os personagens que me trazem esse sentimento de o que essa pessoa tá fazendo, entendeu? Sim. Então, pra mim, eu resolvi colocar o Jack. Eu já tava pensando muito nisso desde que a temporada foi passando, porque eu via que o Jack tava tomando atitudes muito
que eram importantes pra trama, mas ele tava tendo mais atitude, não tava só tão, sabe, naquela coisa, assim. E atitudes que eu não sei explicar, mas que eu acho que fazem mais sentido, que são mais decisivas do que as atitudes que ele tinha antes. Ele sempre foi um personagem que é líder, né? Ele sempre foi assim, mas ele tomava decisões muito... que a gente não concordava, mesmo ele sendo líder, e ele só tomava a decisão por ser líder. A firmeza dele de se impor, sabe? Tanto nas atitudes, quanto na fala mesmo, de pegar e falar, não vou fazer isso porque você quer, entendeu? Tipo, cara, foi muito sensacional as coisas que ele foi falando, né? A gente riu de várias piadas dele também, de coisas que ele falou. Pro Ben, né? Pro Ben, exatamente. Então, pra mim, o Jack De quando foi... ele tava doente. Foi. As tiradas também no... Foi muito bom. Como é o nome dele? No que era o Barbudo? Esqueci o o nome Tom. dele. No Tom. As tiradas no Tom, né? Não, então, eu meio que tô nessa linha também, do que você falou, Lari. Porque eu gosto muito do Jack, eu tenho, assim... Eu vejo muito de mim no Jack, essa é a verdade. Mas eu gosto quando o Jack tá nesse modo ou putaço, pô, aquela coisa de fazer cortar ali o Ben na coluna, Só pra... essa causar aquilo na cirurgia ali, causar aquele tumulto e Aquilo conseguir... foi genial. Nossa, aquilo ali foi bom demais, Às cara. vezes eu sinto que ele tá desesperado por dentro, mas ele se mantém, assim, numa estabilidade, não sei. Porque, sei lá, se fosse eu, médica, fazendo um negócio daquele, eu não sei se eu ia me desesperar ou não, né? Porque também tem o conhecimento, Sim, né? ali o conhecimento técnico da parada, dominar aquilo ali, conta demais. E a ele experiência, tem. né? A experiência, E ele, pô, era um médico fodão lá fora, ele já tinha falado disso. O modo putaço e o modo depressivo. Eu ia falar isso. Ou seja, o pior do Jack traz o melhor do entretenimento, sacou? Coitado! Ele depressivo ali no último episódio. É muito bom, cara, sei lá, eu acho que você tá tendo um contraponto entre a ilha e a gente agora sabe que é o era futuro. era o futuro, Cara, né? Não, Pois é. ainda tem isso. O cara querendo de qualquer jeito sair da ilha e lá fora o bicho completamente depressivo. Eu acho muito massa ver isso. É louco isso. Tem uma decadência, né? Passou a temporada inteira querendo sair pra sair e querer voltar. E querer voltar, Eu sinto, assim, nesse último episódio, acho que foi o episódio que eu mais senti ele perdido. Total. Completamente perdido. Sabe? E aí eu fico, todas as vezes eu me questiono, será que o Jack vai se encontrar em algum momento, assim? Não é se encontrar em algum lugar ou na vida, né, nesse sentido, mas se encontrar como pessoa, sabe? Eu sou assim e tal, sabe? Sim. Eu fico me questionando isso todas as vezes. Vou deixar uma menção honrosa pro Desmond também. Ele entrou no meu top na segunda temporada, eu acho um excelente personagem. E ele continuou tendo uma importância que acho que até a gente não esperava, né, nessa temporada, das visões ali e tal, né? E também com a relação dele com o resgate, com a Penny que tá vindo, e aí chega a mina falando o nome dele e tal. Mas não lembro quem comentou que muita coisa do arco dele era pra ter sido o arco do Mr. Echo, né? Tinha muita coisa planejada pro Mr. Echo que teve que ir pro Desmond. E aí a minha decisão pro terceiro lugar foi porque essa última oportunidade de colocar esse personagem no top, então eu coloquei o Charlie, que já era um personagem que eu gostava muito na primeira temporada. Não lembro se ele foi meu top 3, Foi o meu top. mas eu gostava muito dele. E aí na segunda temporada teve aquela decadência e tal, e conseguiram resgatar ele de uma forma que a gente, né, voltasse a gostar dele. E ele teve uma redenção, né? A ponto de que quando ele morreu a gente conseguiu sentir muito. Sim, total. Por isso Sentimos. ele vai entrar no meu top 3. Justíssimo, justíssimo. Ele era a minha menção honrosa, Charlie. Meu segundo? Seu segundo. Meu segundo...
é o Loki. Eita, tá em segundo! Tem alguma coisa errada. Nesta temporada. Assim, o Loki, realmente essa temporada foi muito, muito difícil, assim. E pra mim, que tenho, sei lá, uma coisa assim, bem afetuosa e particular e totalmente parcial com o Loki, foi difícil ver, né, assim, todas as coisas acontecendo. E o que ele fez também, coisas que eu não entendia, coisas que eu não concordava. Mas assim, o Loki é como, pra mim, ele é como aquele amigo seu, um amigo de longa data, e que esse amigo ele passa por fases e você estava com ele ali na fase boa. E quando ele passa por algumas coisas, você continua ali, mesmo não concordando com o que ele faz. E ao mesmo tempo ali tentando dar um suporte e torcendo para que ele melhore, né, reconsidere as coisas. Então, meu sentimento com o Loki é isso. E eu espero realmente que nessa 4ª temporada ele consiga justificar tudo que ele fez. Né? A explosão do submarino, a explosão lá Da Flame. da Flame, porque ele matou a Naomi, atirando jogar a Isso. faca, né? E assim, sem discutir o que a Larissa já tinha falado, né? Que ele tá envolvido ali em todos os acontecimentos, assim, chaves mesmo pra descobrir alguma coisa, pra nos trazer respostas, né? Gostei Então, ele muito. é muito Gostei fundamental. muito do que você falou aí. Eu fiquei até Ai, emocionado gente, aqui. O lance de. Não, eu também sinto um pouco disso com vários personagens, assim. O lance de você. Pô, ele tá ali passando por um troço ruim, tipo, ele tá tendo atitudes duvidosas, mas, cara, você confia no que você conhece dele. Sim. Né? Isso, legal. Lari, seu segundo? Tá, eu coloquei uma pessoa que... Ai, se eu começar a explicar, vocês já vão saber, né? Muitos odeiam, mas eu coloquei porque eu senti que esse personagem / ator precisava muito estar no meu ranking, porque eu acho ele completamente sensacional. As expressões, o jeito dele de agir, a forma como ele construiu esse personagem, que é o Ben. Ele é meu segundo. E eu não sei, eu acho que ele me deixa muito intrigada, assim, sabe? Eu fico tipo assim, eu não odeio ele, mas ao mesmo tempo eu odeio. Mas eu não sei, eu fico nessa coisa de tipo assim, caraca, o Ben é um safado. Mas eu gosto muito quando ele tá em tela e eu consigo ver as coisas que ele tá fazendo, as tomadas de decisão dele, sabe? O quanto ele enfia os pés pelas mãos, mas ele tem um propósito maior que a gente fica tentando entender. Eu gostei muito do episódio que conta um pouco mais sobre ele também. Nossa, eu gostei muito desse personagem e eu fico tipo, será que esse personagem vai embora? O que será que vai acontecer? Será que vai ser... Eu fico me questionando muito, assim, porque ele foi um personagem que chegou na temporada anterior e aí ele começou a ganhar aos pouquinhos, assim, espaço, assim, foi lento e gradual, mas a gente foi aceitando ele tão bem, eu não sei, eu gostei muito do personagem, assim. E aí eu coloquei ele aqui, eu achei que ele merecia bastante. E não só ele, mas o ator, né? Tipo o que você falou sobre o personagem causa essa sensação de o que tá fazendo, sabe? O Ben, ele causa É o que um mais completo ódio, assim, tipo, né? Você é o que odeia ele. Eu odeio. Eu acho muito engraçado isso. Quando eu coloquei o Ben na lista, eu falei assim, cara, eu só lembro do Victor falando que ódio do Ben, eu quero matar o Ben, não sei o que e tal. E aí eu fico, é por isso que ele vai estar aqui, porque é essa sensação que eu gosto, assim, sabe? Que ele Mas traz. é um excelente personagem, com certeza. E a gente fica torcendo pra que tenha cenas e coisas, porque a gente sabe que Vai a entregar. partir dele ali vai entregar alguma coisa. Então a gente fica torcendo pra que ele apareça, realmente. E em relação ao ator, que a gente já falou 1000 vezes que o bicho é magnífico e tal, ele é mesmo. Mas eu acho que até a compleição física dele, de ele ser pequeno, né? Aquela coisa, aqueles olhos assim, aquela coisa. Cabeçudinho, o olhão. Tipo assim, a antítese de um cara, de um vilãozão, é só um carinha fudido, mas que, porra, causa um ódio absurdo, né? Nossa, eu acho que o ator, ele tem completa noção do físico dele, de como usar o físico dele total. pra trazer isso, porque eu acho que às vezes ele não fala nada, mas só o olhar dele, a forma como ele sorri, ou a forma como ele fica sério, só essas coisas já trazem esse ódio na Sabe gente. um momento muito foda que eu acho, no finale? Quando ele tá falando no walk-talk lá com o Tom e com os caras que estão com
o Dinho, o Said e o Bernard ali e tal. Aí o Bernard fala tudo, né? Aí fala, foi um moleque e tal. Calma. Aí ele faz uma cara de tipo assim, entendi tudo. Aí ele vai lá fora, olha pra Alex, assim, né? Esse momento o ator entregou muito, só na mudança da feição, né? Ele entrega muito, assim, então eu acho que é um ator que já se provou muito também nesse sentido, de tipo assim, pra você ser um ator assim, você precisa ter conhecimento sobre o seu corpo, sobre como você expressa as coisas que você quer expressar. Então eu acho que ele tem um poder muito grande sobre isso em relação a ele, então ele sabe exatamente o que fazer, como agir, quais expressões fazer pra trazer o que ele quer trazer pro personagem. Então por isso que eu falo que não é só o personagem, mas também é o ator, porque ele trouxe uma vida surreal pra esse personagem. Entendeu? Inclusive, ele ganhou o Emmy. Depois eu mando um videozinho dele pra Nossa, vocês. Tá aqui no não, meu monitor, né? maravilhoso O mesmo. Loki também, tá? Nessa temporada também? Vamos lá para os vencedores, os campeões. Vitor, vamos contar com você? Meu personagem já foi falado e eu acho que eu deixei claro durante a temporada aí o quanto eu tava gostando dele, né? E era o Jack. Eu acho que nessa terceira temporada ele foi tudo que eu queria que ele tivesse sido na primeira e na segunda. E eu via o potencial e eu via as oportunidades e ele não ia. E eu ficava assim, eu queria te colocar no meu top, mas não dá. E aí, Não ainda. dessa vez, Agora foi, né? foi. Não. Eu acho que... Não, justíssimo. Literalmente na base do ódio, né? Na base do ódio. E aí é um ponto que eu me identifico também com ele, né? Sim. Não posso dizer que eu gosto tanto da coisa depressiva dele, assim. Mas beleza, não tô considerando esse último flashback aí. Tô considerando essa parte dele, esse flash forward, né? Tô considerando mais ele na ilha mesmo e acho que ele acertou muito ali na relação com os outros. Ele estava numa situação completamente vulnerável e conseguiu virar o jogo para libertar a Kate e o Sawyer, para ser aceito mais ou menos ali, como vivendo entre eles, para salvar a Juliet, né? Então eu acho que ele foi brilhante, assim, nessa situação com os outros. Perfeito. Eu também senti isso, sabia? Que o Jack tava se segurando muito nas outras temporadas e eu senti que nessa terceira ele meio que explodiu, assim. Meio se que soltou. Nas situações extremas, né? Que ele teve que passar. E acho que ele tem uma frase que representa muito isso, né? Que ele fala, pô, eu passei não sei quanto tempo aqui nessa ilha com vocês querendo que eu liderasse, então agora eu tô liderando, segura aí. É verdade. Ele estava bem decidido nessa ocasião aí. Maíra, seu campeão ou campeã? Meu primeiríssimo lugar é o Desmond. É nóis. É nóis. O Desmond, ele só cresceu. Ele tava no meu top 3 na temporada passada. E realmente, assim, foi uma aposta. Eu falei, gente, vai sair alguma coisa daí. Aquela obsessão de o Desmond tem que voltar, o Desmond tem que aparecer. É verdade. E ele apareceu, voltou, assim, com tudo. Aquela primeira cena dele, peladão, e quando ele encontra o Hurley. E aí ali a gente já entende que poxa, teve uma explosão, sabe? Todo mundo ficou arrasado, assim, o estado que a escotilha ficou, e ele ficou intacto, só perdeu a roupa. Aquilo já foi muito intrigante, e aí, ao longo, né, ele exercendo ali, demonstrando o poder que ele tem, e aquele episódio dele foi, assim, pra mim foi muito, muito catártico. E depois, tudo que aconteceu em volta dele. Gente, todas as tentativas de salvar o Charlie. Foi assim. E a relação dele com a Penny, tudo, gente. Sim. Eu acho que foi como você falou, ele foi introduzido na segunda temporada, assim, muito acertadamente, né? Ele participou de
3 episódios, eu acho. E tipo assim, foi carisma imediato, assim, né? Foi. Mas aí a gente precisava ver ele numa temporada inteira, assim, certo? Que nem a gente viu agora e não decepcionou. Não. O bicho teve uma participação... essa coisa dele com o Charlie foi muito fundamental, assim, eu acho. Tanto pra gente sentir pelo Charlie, no episódio do Charlie, quanto para a gente ter esse, né, solidificar essa conexão com o Desmond, com essa coisa de, pô, eu salvo, eu não salvo, tá, vou ter que salvar. Mas chega uma hora que, cara, não vai ter mais como. E a gente, imagina, se coloca nessa situação, você sabe que alguém vai morrer, aí você fica tentando avisar e salvar toda hora, mas toda hora aparece uma nova visão, sabe? Tipo, pô... Considerando isso aí, até tive um pensamento agora que essas visões do Charlie morrendo foram importantes também para essa redenção que o Charlie passou, né? Porque considerando ali que as coisas acontecem por um motivo na ilha e que as pessoas morrem quando elas têm que morrer e tal, talvez de fato não era para ele ter morrido em todas as situações que o Desmond viu ele morrendo, mas aquilo ali serviu para que ele cumprisse um papel e tivesse um desenvolvimento, uma evolução suficiente para ele morrer exatamente quando ele morreu. Né? Sim, com a honra devida, né? Fez ele pensar muito sobre as coisas, né? Se você receber essa notícia de a qualquer momento você pode morrer, eu só tô te salvando, você pensa, poxa, então essa pessoa tá me salvando porque alguma hora eu vou morrer. Você fica pensativo sobre sua vida, sobre o que você tá fazendo na ilha, sobre as suas atitudes na ilha. Então isso acaba mudando um pouco a forma como ele age e como ele pensa, né? Total. Vai lá, Lari. Seu primeirão. Então, só coloquei polêmicos na minha lista, né? Minha primeira é a Juliet. Olha aí. Porque eu só coloquei personagens que trazem esse sentimento de o que tá acontecendo? Sim. Porque eu acho que foram os sentimentos que a gente mais teve nessa terceira temporada. E porque eu gostava de sentir isso. E, tipo assim, por mais que existiram vários episódios que ela fazia alguma coisa e aí você falava, e aí, vocês gostam da Juliet? Eu, não, ela tá mentindo, ela tem uma vibe de não só de a gente olhar as atitudes dela, a forma dela de falar e pensar, tipo assim, tá, eu acho que ela tá mentindo, mas com que propósito? Será que é pra ela? Que nem vocês estavam falando, né? Será que é pra ela? Será que é pela equipe? Qual é o sentimento que ela tem pelo Ben? Qual é o sentimento que ela tem pelo Jack? A gente não consegue decifrar ela. Eu passei a temporada inteira pensando, será que eu tô realmente conseguindo decifrar ela? Ou será que eu só acho que eu tô decifrando ela? Porque o que eu sinto, assim, que a temporada toda, o que eu consegui perceber sobre ela é que ela se esconde bastante. Mas eu vi que em vários momentos ela diz a verdade. Eu tava até pensando nisso hoje, quando eu fiz a lista. Eu pensei assim, cara, vários momentos ela falou a verdade, mas a verdade dela traz à tona tantas mentiras que, assim, não só sobre ela, mas sobre toda a história dela ali com o pessoal ali, né, dos outros, que a gente fica mais incrédulo sobre ela do que descobre a verdade sobre ela. É muito louco, assim. Eu acho que eu pensei tanto sobre ela em relação a essa temporada inteira que eu falei, ela vai ter que ser a primeira da minha lista. Sim, é justo, pô, Tem gostei. muita coisa pra descobrir sobre ela. Gostei muito disso aí, de você ter colocado ela em primeiro por causa disso. Acho massa. Muito bom. É isso, gente. Quero saber de vocês, sua listinha, primeiro, segundo, terceiro personagens preferidos dessa temporada. Sei que é difícil, mas assim como a gente, se você consegue, tá bom? Valeu demais e não esqueça, Patreon fora do Brasil e apoia-se no Brasil. Se você quiser episódios antecipados, já devemos estar aí uns 6 na frente, tá bom? Vai nos ajudar bastante. Tchau, até a próxima.